O martelo do juiz bateu com força. Culpado. O som ecoou pelo tribunal silencioso. Paulo, um policial respeitado, abaixou a cabeça. Tudo o que ele conseguia pensar era: eu sou inocente. Mas ninguém acreditou. Antes de ser levado embora, ele fez um último pedido. Por favor, deixem-me me despedir do Luke. O que aconteceu a seguir deixaria todos sem palavras. Paulo nunca imaginou que sua vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Ele era um policial exemplar, condecorado, respeitado pelos colegas e amado na comunidade onde cresceu. Quando jovem, ele havia sonhado em ser o tipo de policial que protege os inocentes, que faz a diferença. E por 15 anos, foi exatamente isso que ele fez. Sempre ao lado de Luke, seu parceiro inseparável, ele enfrentou criminosos, salvou vidas e manteve sua ficha limpa. Mas tudo desabou de uma vez. Um dia, ao voltar do trabalho, Paulo encontrou sua casa revirada. No começo, achou que era um assalto, mas logo percebeu que a polícia estava ali. Eles disseram que tinham um mandado para revistar o local. Paulo cooperou, sem imaginar o que estava por vir. Em poucos minutos, provas foram encontradas. Sacos de drogas e dinheiro que ele nunca havia visto antes. Ele tentou argumentar: isso não é meu, estão plantando isso aqui. Mas ninguém quis ouvir. Ele foi levado algemado enquanto os vizinhos olhavam assustados pela janela. A imprensa logo apareceu pintando Paulo como o vilão. Perfeito. Os jornais e as redes sociais diziam: mais um policial corrupto. No tribunal, Paulo enfrentou a humilhação de ver a promotoria manipulando as provas e apresentando testemunhas duvidosas. Ele sabia que estava sendo usado como bode expiatório, mas o sistema parecia já ter decidido seu destino. O júri não era imparcial, e o próprio juiz parecia cansado de ouvir suas tentativas de defesa. O que mais machucava, no entanto, era saber que Luke, seu parceiro leal, ficaria sem ele. Paulo olhou para o fundo da sala e viu o pastor alemão sentado, calmo, mas com os olhos fixos nele. Era como se Luke entendesse tudo, como se soubesse que algo estava errado. Quando a sentença foi dada, Paulo mal conseguiu reagir. Ele só pensava: acabou, eles venceram. Mas ao pedir para se despedir de Luke, uma faísca de emoção tomou conta do tribunal. Ninguém esperava o que estava para acontecer. Paulo estava destruído, mas ainda havia algo que ele precisava fazer antes de ser levado para trás das grades. Ele olhou para o juiz e com a voz embargada pediu: meritíssimo, só peço que me deixem me despedir do Luke. É tudo o que eu quero. O tribunal ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para o juiz, que parecia hesitar. Era um pedido incomum, e o peso emocional daquele momento era evidente. Luke, sentado no fundo da sala, também parecia estar esperando alguma coisa, com os olhos fixos no parceiro. Após alguns segundos que pareciam uma eternidade, o juiz finalmente assentiu. 3 minutos. Assim que as palavras saíram, Luke foi solto. O pastor alemão correu em direção a Paulo, suas patas estalando no chão do tijolo. Um tribunal. Quando chegou, Paulo se ajoelhou segurando o cachorro em um abraço apertado. Me perdoa, parceiro, sussurrou Paulo, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Eu te falhei. Não vou estar mais aqui para cuidar de você. Luke choramingou, pressionando a cabeça contra o peito de Paulo, como se entendesse cada palavra. O tribunal, que até então parecia um lugar frio e impessoal, começou a sentir o peso daquele momento. Algumas pessoas engoliram em seco, outras tentaram disfarçar o impacto emocional. Mas então algo inesperado aconteceu. Luke, que estava imóvel até então, ficou tenso. Ele começou a farejar a jaqueta de Paulo com insistência, puxando o tecido e soltando pequenos latidos. O que foi, garoto? Paulo perguntou confuso. Luke continuou, como se tentasse dizer algo. Seus latidos ficaram mais altos, chamando a atenção de todos no tribunal. Um oficial se aproximou cautelosamente. Deixa eu ver isso aqui, disse, começando a verificar a jaqueta de Paulo.
A tensão na sala aumentou, e então, com um som metálico, um pequeno dispositivo caiu no chão. Era um gravador. O juiz franziu a testa e perguntou: "O que é isso?" Luke latiu novamente, sua postura alerta, como se estivesse dizendo que aquilo era importante. O oficial pegou o dispositivo do chão e olhou para ele com curiosidade. Ninguém no tribunal fazia ideia de como aquilo havia parado na jaqueta de Paulo. Mas quando o gravador foi ligado e o áudio começou a tocar, todos entenderam que estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. O silêncio do tribunal foi quebrado pelo som de estática do pequeno gravador. Todos estavam tensos, inclinando-se em suas cadeiras, como se soubessem que aquilo mudaria tudo. Quando a estática cessou, uma voz rouca começou a falar: "Basta plantar as evidências, ninguém vai questionar. Ele é o bode expiatório perfeito." O coração de Paulo disparou. Ele reconhecia aquela voz. Era do Capitão Ramos, seu supervisor, o homem em quem ele confiava cegamente. Paulo ficou atordoado. Como ele poderia? O promotor, visivelmente nervoso, tentou intervir. "Meritíssimo. Isso não prova nada. Pode ser qualquer gravação adulterada." Mas o juiz não parecia convencido. Ele bateu com o martelo, ordenando que o dispositivo fosse apreendido como prova e analisado. "Oficial, isso precisa ser investigado imediatamente", disse o juiz com firmeza. Luke, que permanecia ao lado de Paulo, ainda estava em posição de alerta, como se soubesse que aquilo era apenas o começo. Os murmúrios começaram a tomar conta da sala. Os jurados olhavam entre si, confusos, enquanto a expressão do promotor ficava mais pálida a cada segundo. Paulo não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de semanas sendo tratado como um criminoso, ali estava a prova de que ele havia sido incriminado. O juiz, visivelmente irritado, olhou para o promotor. "Isso é muito sério, e o senhor sabe disso." Antes que o promotor pudesse dizer qualquer coisa, o juiz anunciou: "Este julgamento está suspenso. Vamos reabrir o caso com base nesta nova evidência." A sala inteira ficou em choque. Paulo olhou para Luke, que estava sentado calmamente ao seu lado. Ele se inclinou para o cachorro e sussurrou: "Você me salvou, parceiro." De novo. Mas no fundo, Paulo sabia que aquilo era apenas o começo. A gravação era uma peça-chave, mas havia mais segredos enterrados. E ele estava determinado a expor toda a verdade. A gravação era apenas o início de uma reviravolta que ninguém esperava. O juiz ordenou que o dispositivo fosse analisado pela perícia, e enquanto isso, adiou o caso para investigar as novas provas. Paulo foi levado de volta para a prisão. Mas pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na delegacia, o clima era tenso. Oficiais cochichavam nos corredores e alguns começaram a se afastar do Capitão Ramos, cuja voz estava claramente identificada na gravação. Ele tentou manter a compostura, mas todos podiam ver que estava inquieto. "Isso é uma armadilha, senhor," Ramos disse ao juiz, tentando justificar-se. Mas o juiz, sério e visivelmente irritado, respondeu de maneira firme: "O que quer que seja, vamos descobrir. E se houver mais envolvidos, não importa quem sejam, eles serão responsabilizados." Enquanto isso, Luke, o fiel parceiro de Paulo, foi transferido temporariamente para os cuidados de Sarah, uma policial amiga e uma das poucas pessoas que ainda acreditavam na inocência dele. "Vou cuidar bem dele, Paulo," disse Sarah, segurando a coleira de Luke enquanto olhava para o amigo que estava sendo levado. Na cela fria onde Paulo foi colocado novamente, ele não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. A traição do Capitão Ramos o consumia. Aquele era o homem que ele admirava, o líder que havia guiado sua carreira por anos. Como ele pôde armar algo tão cruel? Enquanto Paulo pensava, Sarah, junto de Luke, começou a investigar o armário de Paulo, onde algo ainda parecia fora do lugar. Luke, com seu faro apurado, começou a farejar e a arranhar o fundo do armário.
Sara, intrigada, abriu uma pequena gaveta escondida e encontrou um envelope com documentos e fotos. Os registros eram chocantes. Fotos de encontros clandestinos do capitão Ramos com um criminoso conhecido e documentos que apontavam para um esquema de suborno que envolvia vários oficiais da alta patente. O esquema ia muito além de Ramos. A conspiração era maior do que qualquer um poderia imaginar. Sara, com as mãos tremendo, olhou para Luke, que continuava atento ao lado dela. Você é incrível, garoto. Isso aqui pode mudar tudo. Com os documentos em mãos, Sara levou as novas provas diretamente ao juiz. Meritíssimo. Isso só confirma que Paulo é inocente, mas mais do que isso, aponta para uma rede de corrupção dentro da própria polícia. O juiz olhou para as evidências, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Vamos aprofundar essa investigação. O caso não envolve apenas um policial inocente. Isso é uma questão de justiça para todo o sistema. No fundo, Paulo sabia que Luke estava fazendo mais por ele do que qualquer advogado. A lealdade do cachorro e sua capacidade de descobrir verdades ocultas estavam virando o jogo. Enquanto o caso ganhava novas proporções, a verdade sobre o capitão Ramos começou a emergir. A análise dos documentos encontrados por Sara revelou algo estarrecedor. Ramos não era apenas corrupto, ele fazia parte de uma rede muito maior. Os papéis mostravam transações financeiras suspeitas, encontros com criminosos e uma lista de nomes que iam desde policiais de alta patente até empresários influentes. O juiz, após revisar as provas, tomou uma decisão ousada: convocar uma força-tarefa para investigar as denúncias. Entre os membros selecionados, Sara foi incluída, e ela fez questão de levar Luke consigo. O pastor alemão se tornara um símbolo não apenas de lealdade, mas de justiça. Precisamos de toda a ajuda possível, disse Sara, acariciando Luke. Esse caso vai ser maior do que imaginávamos. Na prisão, Paulo foi informado sobre os avanços da investigação. Um oficial que acreditava em sua inocência veio até ele. Você tinha razão sobre tudo. Descobrimos que o capitão Ramos estava recebendo dinheiro para incriminar você e encobrir outras operações ilegais. Paulo sentiu um misto de alívio e indignação. Ele já sabia que Ramos estava por trás de tudo, mas agora tinha certeza de que ele não agiu sozinho. E quanto aos outros nomes? Perguntou Paulo. Ainda estamos investigando, mas parece que o envolvimento vai além do capitão Ramos. Isso chega a empresários e até políticos. Enquanto isso, no departamento de polícia, Sara enfrentava resistência. Alguns colegas tentavam desacreditar as provas ou dificultar o acesso a informações importantes. No entanto, Luke novamente mostrou seu valor. Durante uma busca nos arquivos antigos da delegacia, ele começou a farejar uma gaveta trancada. Quando finalmente conseguiram abri-la, encontraram mais documentos que confirmavam a ligação de Ramos com um poderoso político local. O nome mencionado nos papéis era o de Antônio Rocha, um empresário com forte influência na cidade e suspeitas de envolvimento com o crime organizado. Os documentos detalhavam subornos, manipulação de casos e até mesmo assassinatos disfarçados de operações policiais. Sara levou tudo ao juiz, que percebeu que não estava lidando apenas com corrupção policial, mas com um esquema de proporções gigantescas. Isso não é só um caso de polícia, disse o juiz, analisando os papéis. É uma rede criminosa que envolve pessoas que acham que estão acima da lei. Enquanto Sara e Luke seguiam desmontando peça por peça a rede de corrupção, Paulo, ainda preso, começava a entender que sua luta não era apenas por sua liberdade. Ele precisava ajudar a expor o que realmente estava acontecendo. Eu não vou deixar eles esconderem isso, murmurou Paulo, pensando em tudo o que perdeu por causa daquela armação. O caso já não era apenas sobre ele.
Era sobre justiça para todas as pessoas que haviam sido prejudicadas por um sistema corrompido até o núcleo. Conforme a investigação avançava, ficou claro que os responsáveis pela rede de corrupção não ficariam de braços cruzados. Os ataques começaram de forma sutil. Arquivos desaparecendo, documentos sendo apagados dos computadores e boatos sendo espalhados para desacreditar Sarah e a equipe que trabalhava no caso. Mas a situação ficou mais perigosa quando as ameaças se tornaram diretas. Paulo, ainda preso, recebeu uma mensagem escrita em um pedaço de papel que foi jogado em sua cela. Você já perdeu sua liberdade. Não perca sua vida. Pare de lutar. Ele leu aquilo várias vezes, sentindo o peso da ameaça. Mas em vez de intimidado, ele ficou ainda mais determinado. Enquanto isso, Sarah também começou a sentir o cerco se fechando. Uma noite, ao sair da delegacia, percebeu que estava sendo seguida por um carro preto. Ao mesmo tempo, Luke começou a demonstrar sinais de inquietação. Durante uma reunião da força-tarefa, ele se levantou repentinamente, farejando o ar e rosnando em direção a uma janela. Sarah olhou, preocupada, e foi até lá. Do lado de fora, ela viu um homem parado, de longe, observando a sala. Assim que percebeu que havia sido notado, o homem desapareceu na escuridão. Eles sabem que estamos chegando perto, disse Sarah, acariciando Luke para acalmá-lo. Dias depois, o ataque mais ousado aconteceu. Durante uma noite na delegacia, enquanto Sarah e outros membros da equipe revisavam os documentos encontrados, a energia foi cortada. A sala mergulhou na escuridão e Luke imediatamente ficou em alerta. Isso não é uma queda de energia comum, disse Sarah, sacando sua arma. O som de vidro quebrando confirmou suas suspeitas. Homens armados invadiram a delegacia, claramente com o objetivo de destruir as provas. Luke avançou contra um dos invasores, derrubando-o no chão, enquanto Sarah chamava reforços pelo rádio. Os tiros começaram, e a situação ficou caótica. Paulo, que estava em uma cela nos fundos, ouviu os disparos e gritos. Ele sabia que algo muito sério estava acontecendo. Um oficial correu até ele e o soltou, dizendo: "Vamos, você precisa sair daqui. Eles vieram para te silenciar também." Paulo não hesitou. Ele correu para ajudar Sarah e Luke. Quando chegou à sala onde estavam, encontrou Luke defendendo corajosamente a porta, enquanto Sarah tentava salvar o máximo de documentos possível. "Sarah, vamos sair daqui!" gritou Paulo, ajudando-a a carregar os arquivos. Com a ajuda de Luke, eles conseguiram escapar pela saída dos fundos da delegacia, mas não antes de ouvirem um dos invasores gritar: "Isso não vai acabar aqui!" Lá fora, no silêncio da noite, Paulo olhou para Sarah e Luke. Eles sabem que estamos perto de desmascarar tudo. É por isso que estão tão desesperados. Sarah assentiu, ofegante, enquanto acariciava Luke, que parecia inabalável apesar do caos. "Então precisamos ser mais rápidos do que eles." A partir daquele momento, eles sabiam que a batalha seria ainda mais perigosa, mas nenhum deles estava disposto a desistir. A pressão estava no limite. Com os arquivos que conseguiram salvar durante o ataque, Paulo, Sarah e Luke reuniram provas suficientes para expor a rede de corrupção. Mas eles sabiam que precisavam de um golpe final, algo que não pudesse ser negado ou encoberto. Sarah encontrou uma pista crucial entre os documentos salvos. Um conjunto de transações financeiras ligava diretamente o capitão Ramos a Antônio Rocha, o poderoso empresário envolvido em esquemas de corrupção e tráfico de influência. Havia também uma lista de nomes de outros policiais que faziam parte do esquema, mas ainda faltava uma peça-chave, um documento que vinculasse Rocha diretamente às ações ilegais dentro da polícia. "Se conseguirmos isso, eles não terão como escapar", disse Paulo, estudando os papéis ao lado de Sarah. Luke, como sempre, estava alerta.
Durante uma nova busca nos antigos arquivos da delegacia, ele começou a farejar uma pilha de pastas esquecidas. Ao seguir o faro de Luke, Sarah encontrou um envelope lacrado, escondido no fundo de uma gaveta. Lá estava o que eles precisavam: contratos assinados por Rocha e Ramos, combinando pagamentos para plantar provas, intimidar testemunhas e eliminar concorrentes. "É isso!" Sarah exclamou. "Com isso, eles não têm para onde correr." Agora, a equipe precisava de uma estratégia para tornar público todo o esquema. A confiança em algumas instituições já estava comprometida e eles temiam que as provas desaparecessem se fossem entregues para a polícia. Foi então que Sarah sugeriu levar os documentos diretamente para um jornalista renomado, alguém que tivesse credibilidade suficiente para tornar a história pública. "E se eles tentarem nos parar antes de chegarmos lá?" perguntou Paulo. "Então lutamos", respondeu Sarah, determinada. Com os documentos em mãos, Paulo, Sarah e Luke partiram para encontrar o jornalista, mas como temiam, foram interceptados no caminho. 2 carros bloquearam a estrada e homens armados saíram exigindo que entregassem as provas. "Fiquem no carro", disse Paulo, enquanto saía com as mãos levantadas, tentando ganhar tempo. Mas Luke, percebendo a ameaça, saltou do veículo. O pastor alemão avançou contra um dos homens, desarmando-o antes que ele pudesse reagir. Paulo aproveitou a distração para derrubar outro, enquanto Sarah conseguia pegar os documentos e correr para um lugar seguro. No meio do caos, as sirenes finalmente começaram a soar. A polícia chegou, prendendo os homens e permitindo que Paulo, Sarah e Luke seguissem até o jornalista. No dia seguinte, a história foi manchete em todos os noticiários. A gravação de Ramos, os contratos assinados por Rocha e as transações financeiras expostas criaram um escândalo nacional. Ramos foi preso, Rocha perdeu seu poder e influência e outros envolvidos foram detidos. Paulo finalmente foi declarado inocente e libertado. Mas mais do que isso, ele sabia que haviam exposto algo muito maior. "Você conseguiu, parceiro", disse ele a Luke enquanto acariciava o cachorro. Luke abanou o rabo, como se entendesse a importância do momento. Paulo finalmente caminhava como um homem livre. Depois de meses de luta, o sistema reconheceu sua inocência. Mas ele sabia que essa vitória não era só dele. Ela pertencia a todos que ousaram lutar pela verdade. E, acima de tudo, pertencia a Luke, o parceiro que nunca desistiu. Ao sair do tribunal pela última vez, Paulo respirou fundo. Os flashes das câmeras explodiam ao seu redor e repórteres gritavam perguntas sobre o caso. Ele não respondeu, apenas abaixou-se para acariciar Luke, que trotava lealmente ao seu lado. "Obrigado, garoto. Não teria conseguido sem você." Enquanto isso, dentro do tribunal, a investigação ganhava força. Sarah agora liderava uma força-tarefa dedicada a desmontar os últimos resquícios da rede de corrupção. Muitos dos envolvidos, incluindo oficiais de alta patente e figuras influentes, estavam sendo presos. A exposição pública havia provocado um efeito dominó, com novas denúncias surgindo todos os dias. Mas para Paulo, o que importava agora era recomeçar. Ele voltou para sua casa, que ainda carregava as marcas do caos que o afastou de sua liberdade. No quintal, Luke corria feliz, finalmente livre de toda a tensão dos últimos meses. Paulo sentou-se na varanda, observando o sol se pôr. Pela primeira vez, em muito tempo ele sentiu paz, mas ele também sabia que sua luta não havia acabado. Ele decidiu que usaria sua história para ajudar outros que, como ele, foram vítimas de um sistema injusto. "A gente conseguiu, Luke, mas ainda tem muita coisa para ser feita." O pastor alemão correu até ele, abanando o rabo, e Paulo riu, acariciando a cabeça de seu parceiro. "Vamos lutar juntos. Sempre."
O vínculo entre eles era inquebrável, e juntos haviam superado o impossível. Mas a mensagem que ficou era clara: com coragem, determinação e a ajuda de quem está ao seu lado, até a maior injustiça pode ser vencida. E você? O que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.